Olá pessoal, você fica agora com o segundo episódio da entrevista com a Tereza Bracher e a Belkis Rondon, duas mulheres que têm no fundo da alma a paixão pelo Pantanal. Fique ligado porque a entrevista tá show de bola! Tereza, deixa eu te falar, quando você comprou a fazenda em 2016, eu acho que é meio impossível. Você não exigiu. Eu estou vendo agora que ela está aqui em São Paulo. Então você não exigiu comprar a fazenda, mas ela tinha que vir junto com a fazenda? Como é que é isso? Foi, eu te contei isso, mas foi verdade mesmo. Conta aí, Belkis, como é que foi? Você estava fazendo linguiça? Quando eu não tinha nada para fazer, eu inventava de fazer uma linguiça, e são 3 dias de trabalho ferrado, não é pouca coisa, não. E esse dia a Tereza tinha dito, eu vou passar aí na fazendinha. Eu falei, tudo bem. E eu estava acabando de fazer linguiça. E estava pendurando no tendal, que é um açougue, que tem umas varas, eu estava pendurando a linguiça para ela escorrer um pouco, sair um pouco daquela água toda. E a Tereza chegou e eu estava acabando de pendurar 3 varas de linguiça no açougue. E ela virou para mim e disse assim, mas eu quero aprender a fazer isso, você tem que voltar para cá. Eu falei, Tereza, eu vou ter que morar aqui, porque quando eu vou fazer linguiça, mato uma vaca, mato um porco, e são 3 dias de trabalho insano para a gente conseguir fazer o que quer. Então, a Tereza falou, não, você tem que vir junto. Eu falei, vamos pensar nesse caso. Não, mas aí que eu falei para ela, eu falei, não, Belkis, eu comprei a fazenda de porteira fechada e você vem junto. Viu? E você conseguiu segurar ela dentro da fazenda lá quanto tempo, viu, Tereza? Não, eu, quando vendi a fazenda, na verdade, a Tereza o Roberto tinha intenção de receber a fazenda em outubro. Mas eu vetei essa possibilidade porque em outubro é a época ainda de parição das vacas. Uhum. E eu tinha que passar essas vacas no mangueiro para pôr a marca da Tereza, as vacas, os touros, os bois, os bezerros, e não era pouca coisa. Então eu disse para a Tereza, falei, Tereza, só consigo te entregar isso em janeiro, que é quando eu subo o gado do brejo. E ela falou, tudo bem. Então a janeiro, você vai contar, classificar e me passar toda a classificação desse gado. Porque, na verdade, a compra da fazenda era a compra das terras. A compra do gado, do semovente, tratores, máquinas, tudo isso foi uma outra negociação e uma outra coisa à parte. Nós temos um sistema de trabalhar no Pantanal que você põe a marca de quem comprou a fazenda, do proprietário, você põe na anca direita e contramarca com a marca da fazendinha, que era o GB, do lado esquerdo, na anca do lado esquerdo, para você saber que aquela reja foi contada. Belkis, deixa eu te falar, eu estou vendo você falar de gado e tal, e tudo isso já me remete a de fato, o raciocínio de que o Pantanal não é um lugar qualquer, não é toda uma lógica completamente diferente. E aí eu fico pensando aqui, você que viveu na fazenda e trabalhou 40 anos, eu imagino que você, nesse tempo todo, foi selecionando o seu gado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas peculiaridades, dessas particularidades, num mundo que cada vez mais se fala em tecnologia, que precisamos, né, melhorar, fazer melhoramento genético. Como é que isso conversa com o Pantanal? Bem, nessa ocasião, nessa época em que eu que eu manejei o Pantanal nessa época, tudo é muito difícil, Carlão, porque nós não temos comunicação, nós não temos, eu até 8 anos atrás, mais ou menos, eu não tinha energia elétrica. Então, eu não tinha como armazenar vacinas, por exemplo. Nós tínhamos um motorzinho, que ia diesel, e um gerador, que a gente ligava às 5 horas da tarde, e às 9 horas da noite, quando acabava a novela das 9, a gente simplesmente desligava o motor e todo mundo ia dormir. Existia uma única televisão numa salinha pequena ao lado da cozinha, onde todos os peões vinham assistir televisão naquela época. E eu me lembro dos meus netos muito pequenininhos, quando terminava a novela, saírem correndo e dizendo, ela vai apagar o motor, vamos sair daqui.
Vamos escovar dente que ela vai apagar o motor. Então, realmente foi uma época para mim muito querida. E eu tenho que me lembrar disso com muita... Agora, você quer falar em termos de dificuldades? Realmente. Hoje você fala em ATF, você fala em inseminação, você fala numa série de coisas. Só que, na verdade, as fazendas têm que ser preparadas para esse tipo de coisa. Isso significa um investimento grande, investimento em poste, investimento em arame, e isso demanda muita grana, porque você tem que transportar tudo isso de Aquidauana. E não é sempre que você consegue transportar. Nós temos, às vezes, 6 meses por ano, e a Tereza é prova disso, totalmente impossibilitados de chegar na fazenda via terra. Você tem que ir de avião. Os aviões são pequenos, monomotores, e caros, muito caros. Então, fica inviável você tocar certas e introduzir. Até então, eu não sei como agora está o Pantanal, mas até então você introduzir certas modernidades, ou certas, que eu não considero modernidades, eu acho que é tecnologia mesmo, mas você introduzir isso no Pantanal é muito, muito custoso, financeiramente e de trabalho. Qual era a minha forma de melhoria de rebanho? Compra de touro. Cada vez que eu tinha que comprar touro, eu procurava touros melhoradores. Sempre. Na verdade, o Pantanal criatório extensivo foi se descapitalizando ao longo desses anos. Pelas dificuldades, pelo valor, que não existe valor agregado para o gado do Pantanal. Todo mundo considera o gado do Pantanal um gado de segunda, o que não é verdade mais. Não é verdade. Mas ainda é considerado assim. E o gado do Pantanal, as pessoas pagam menos pelo gado do Pantanal. Então, o Pantanal, ao longo de todos esses anos, foi se descapitalizando financeiramente e de gado. Tanto que um dos problemas que existe, que todo mundo conhece, que são esses incêndios, eram muito pouco, havia, todos os anos há pegar fogo no Pantanal, mas era muito amenizado pelo pastoreio do gado. O gado já tinha tentado muito, muito essas invernadas, esses pastos, abriam trilheiros no meio onde você poderia conter o fogo, usava aqueles trilheiros de gado para você conter o fogo. E isso tudo, no manejo do gado do Pantanal, você não tem, por exemplo, como você tirar qualquer produção do Pantanal. Por que não se produz leite? Por que não se produz grãos? Por que não se... Primeiro, que a terra não se presta. Segundo, que as enchentes vêm e carregam tudo. Terceiro, que você tem que estar de sociedade com todos os bichos do Pantanal, cervo, arara, capivara, enfim, tudo que você quiser, eles derriçam as nossas plantações. E porque também, nessa época de Pantanal, de tudo isso, você não tem como você retirar qualquer tipo de produto de lá, que não seja autotransportável. Qual é o produto autotransportável? É o gado, é o bezerro, é o gado, porque eles andam. Da fazendinha, para você embarcar uma res, você precisa de 3 dias de comitiva para você chegar no porto mais próximo, que é um porto próximo que chama-se Japorá, que é um lugar, um mangueiro próximo, onde você consegue começar a embarcar o gado nos mangueiros, nos caminhões. Ou você tem 4, 5 dias também até o Retirinho, que é onde os caminhões chegam para você embarcar o gado também. Então, é um contexto totalmente diferente do que você encontra em todas as fazendas, ou melhor, na grande maioria das fazendas hoje em dia, em todas as regiões. É muito difícil. O Pantanal é uma região especial. Tereza, é uma região especial. E aí, como é que você está cuidando dessa fazenda? Você me fala um pouquinho como é que ela está hoje. Não, só para complementar o que a Belkis contou, eu acho, quer dizer, o Pantanal durante 200 anos foi ocupado, né,
pelos pantaneiros, que preservaram e tiraram o sustento. Quer dizer, o homem é um exemplo muito único e feliz de uma parceria entre homem e natureza, porque a natureza foi preservada, né, e, ao mesmo tempo, o homem, através da pecuária, conseguiu tirar o seu sustento. Havia um equilíbrio muito bom para os dois lados, vamos dizer assim. E, a partir da década de 70, com a abertura do cerrado, né, e o desenvolvimento da pecuária todo, que se tornou muito mais competitivo, né, com todas essas técnicas de melhoria do gado, né, de usufruto, de tudo, essas técnicas não são aplicáveis, como a Belkis bem contou. Então, aí começou um desequilíbrio muito grande, né? Eu acho que o Pantanal, nesse momento, ele está numa encruzilhada. E nós não sabemos ainda, eu espero que as coisas se reequilibrem de uma outra forma, né? E que ele seja preservado e também que os fazendeiros consigam tirar o seu sustento, né? Através da pecuária. E isso só vai vir através de pagamento de serviços ambientais, de um pagamento a mais por esse gado que é criado no Pantanal precisa ter né, o fazendeiro precisa ganhar um a mais para isso ser viável, para essa pecuária ser viável. Eu diria que assim, é criar uma denominação de origem e agregar Exatamente. valor por conta dessa denominação de origem, né? Exatamente, com toda a importância que tem hoje o serviço ambiental, né, que o Pantanal presta para o Brasil e para o mundo. Vocês estão pensando nisso? Quer dizer, você estava me falando aí vocês têm uma parceria de gestão lá da fazenda com o Roberto Janck. Vocês estão trabalhando nesse assunto para fazer isso se tornar uma realidade? Sim, nós estamos. Eu estou através de um grupo de pessoas que estão pesquisando, né, a respeito do Pantanal, das alternativas. Eu faço parte de um grupo que está tentando encontrar alternativas que tornem o Pantanal de novo, que retorne esse equilíbrio entre preservação e vamos dizer assim, ganho econômico, né? Para que as pessoas, né, os proprietários rurais, lá, os pantaneiros, possam, ao mesmo tempo que preservar, sustentar suas famílias. Eu queria saber o seguinte, vamos falar um pouquinho dessa história do Pantanal, de associação, de gente. Parece ter uma associação lá que chama Sodepan. O que ela faz? Explica esse negócio aí. Na década de 80, mais ou menos, 83, nós tivemos uma invasão de caçadores de jacaré, clandestinos. Meu marido foi fiador de 1.200 couros apreendidos na beira do Rio Negro, lá na fazenda, que foi levado, é uma coisa muito triste de se falar, mas que foi transportado para Corumbá, para o porto de Corumbá, e lá esse couro foi leiloado. Quem comprou? Os caçadores de jacaré. Então, isso não dá para conversar a respeito desse negócio, que é um negócio triste. Mas eles vinham, na verdade, esse grupo, ou vários grupos de caçadores, vinham de Corumbá, caçando. Eles entravam com pequenas canoas, entravam nos curichos da fazenda. Curichos são pequenos braços de rio que você tem na fazenda. Entravam pelos curichos e caçavam de noite. Eu descobri que tinha um acampamento na minha fazenda, montei a cavalo, saí, fui para a fazenda do meu irmão, eu não tinha comunicação. Então, eu fui para a fazenda dele para dizer, Lineu, nós estamos com um caçador de jacaré. Ah, não é possível. Indiquei qual era o local que eu tinha achado. Falei, eles vão subir, eles vão entrar na sua fazenda. Acabamos descobrindo que isso era uma coisa institucionalizada naquela região. Ou melhor, na região desde lá de cima, de Corumbá, desde a parte da Ecolândia mais próxima de Corumbá, isso vinha descendo até a nossa região. E a gente chamava a Polícia Florestal, que era o que nós tínhamos naquela época. Mas a Polícia Florestal não tinha recurso. Então, um primo meu, filho do
do tio Luiz, que era o irmão mais velho do papai, Cândido Rondon, ele propôs que a gente criasse uma associação de fazendeiros do Pantanal e que cada um contribuísse com alguma coisa para que a gente, quando precisasse do atendimento dessa polícia florestal, a gente pudesse custear as despesas deles vindo ou não para lá, para a fazenda. Essa associação ganhou o nome de SODEPAN, que era a Sociedade Protetora do Pantanal, de Mato Grosso, enfim. Depois, com o tempo, a SODEPAN, nós conseguimos diminuir grandemente essa entrada desses caçadores, essa caça no Pantanal, e, claro, a sociedade acabou se deturpando um pouco, virou alguma coisa política e que não interessava mais para os pantaneiros. Os pantaneiros não são políticos. Acabou que desvirtuou a SODEPAN, não era mais aquilo. E a gente, os velhos pantaneiros, acabamos abandonando a SODEPAN. Nós não ficamos mais junto com eles, não participamos. Eu ainda participei durante um tempo de reuniões, de chamadas e etc., mas depois parei também de ir para lá. É mais fácil a gente se manter em pé por conta própria do que qualquer outra coisa. É isso. Mas ela cumpriu o seu objetivo aí de diminuir um pouco esse... No momento cumpriu. No momento cumpriu, com certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem saudade? Você que está aí, ela está na Ilha Bela agora. Eu queria saber o seguinte: você não tem saudade do Pantanal? Não? Todo dia você não acorda com aquela vontade de ir lá para o Pantanal? Olha, eu vou te contar. Eu tenho aqui 3 casais de sabiá laranjeira que me acordam às 5h30 da manhã cantando aqui em volta de casa, na ilha, claro. Mas eu tenho muita saudade, mas eu tenho mais saudade daquele Pantanal que existia na minha época. Nós tínhamos uma unidade e uma união muito grande da região, porque eram fazendas todas de primos, de sobrinhos, de tios, de pessoas próximas. Se eu for citar o nome das fazendas que tinham ao redor de Tupanciretã, e isso era uma coisa muito gostosa, porque a gente combinava, por exemplo, vamos nos encontrar na beira do Rio Negro, na fazenda Rio Negro, na beira do Rio Negro, para passar o dia lá. Cada um leva uma coisa, vamos pescar, vamos passar o dia dando risada, conversando. Isso acabou. E isso eu senti muita falta. E foi uma das coisas, porque para mim, eu tinha, nos fins de semana, eu falava para meu irmão, tem um acampamento na beira do rio, que é um rancho, que a gente costumava frequentar para pescar, para passar o dia, para qualquer coisa assim. E quase todo fim de semana eu pedia para ele, vamos para lá? Ele, vamos. E aí era gostoso você estar junto, você pescar, você contar, levávamos empregados que passavam com a gente. Isso acabou. Isso acabou. Ô, Tereza, diante desse depoimento aí tão impactante aí da Belkis, aonde é que você encontra inspiração e força para seguir? Toda essa história que a Belkis contou, né? Um pouco eu vi, pouco eu li. Eu gosto muito de história, gosto muito de ler. Então eu li muito, né? E ouvi muito as histórias tão interessantes que a Belkis contou, que o marido dela contou também, que outras pessoas contaram. Então, eu acho que a Belkis fez um belo retrato do que foi o Pantanal, do que hoje ele é, né? E eu espero contribuir para que ele se torne alguma coisa. Acho que ainda não, acho que estamos no meio do caminho ainda, né? Está uma situação um pouco indefinida, né? Mas que reencontre um novo equilíbrio, que vai ser de uma outra forma, porque o mundo caminha, né? O mundo anda. E eu acho que a Belkis é uma mulher assim extremamente corajosa e objetiva, sabe? E prática, que tem a capacidade de viver intensamente o que foi, né? O que foram esses anos, mas é capaz de reconhecer as mudanças e agir com objetividade, né? Diante das mudanças que o mundo traz. Então, eu espero contribuir para esse novo caminho, né? Para esse novo Pantanal, como é que vai ser esse novo equilíbrio, que eu espero que seja encontrado entre a preservação e a produção. Porque esse equilíbrio existiu, mas ele foi rompido.
né? Por uma série de razões que a Belkis explicou aqui. Existem coisas que talvez hoje ainda sejam alguma coisa ainda meio etérea, tal, que é a questão desse pagamento por serviços ambientais. Mas, assim, na minha visão, e conversando com as pessoas aí que estão nesse segmento, me parece que é uma questão de tempo só para que isso efetivamente aconteça, né? Porque não tem como ser diferente, né? Existe um custo de preservar e esse custo de preservar precisa ser ser remunerado. remunerado, não é verdade? Só que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? E esses, como a Belkis explicou, quer dizer, as famílias foram se dividindo, as fazendas foram ficando muito pequenas, né? Você já não consegue viver daquela fazenda, então passaram para outros, né? E esses que se chamam de novos entrantes são pessoas de fora, né? Que vêm para o Pantanal. Elas vêm com dinheiro, né? E com uma mentalidade que não se adequa à preservação do Pantanal. Então, hoje você vê desmatamento de cordilheira, que é uma coisa que, né, é recente isso. Ô, Tereza, e vem cá, no vídeo que você me mandou um vídeo onde estava essa chegada da chuva, eu vi lá a alegria, eu acho que é até uma outra fazenda sua lá, né? Mas na assinatura do vídeo tem lá várias entidades, né? Que entidades são essas de preservação? Você faz parte dessas associações? Se você puder, fala um pouquinho sobre isso para a gente tentar encerrar. São várias entidades que trabalham. Tem o IHP, a Rede do Amolar, o On Safari, qual mais tem lá? Tem o próprio Documenta Pantanal, que é uma outra iniciativa, Instituto Arara Azul. São várias entidades que trabalham de maneiras diferentes, de formas diferentes, pela preservação do Pantanal. E eu estou envolvida com todas elas, sim. E você entende sempre preservar no sentido também de manter o sustento das famílias que moram por lá. Sim, porque o Pantanal ele é todo área privada, são fazendas de produtores, né? Então como é que você vai preservar uma área tão grande sem gerar nenhum sustento, quer dizer, sem gerar receita mesmo, né? Sem atividade e sem receita econômica, exatamente. Como é que você vai preservar? E, como a Belkis falou, o boi faz parte da paisagem, né? O boi é importante no Pantanal para controle de incêndio. Isso é fato, E é um ator importante no controle dessa massa, dessa biomassa, que a própria dinâmica, né, do pulso de inundação e seca vai gerando. E aquilo é um material inflamável, altamente inflamável. O que eu vislumbro é uma pecuária que tenha um selo, né, de preservação, uma pecuária que renda mais em função da baixa de produtividade dela, ela consiga esse a mais, né, no pagamento, e também serviços ambientais, né, carbono, crédito de biodiversidade, o próprio ecoturismo, né? Eu acho que esses são os caminhos para restabelecer o equilíbrio entre produção e preservação naquela região. Porque se não houver a preservação, vai ser um grande desastre, até para a produção, né? E também para uma coisa está intimamente ligada com a outra. As duas coisas ali estão tão bem casadas, né? Houve esse rompimento, mas a gente precisa recosturar esse novo Pantanal, né? Que é tão importante aí para o nosso país, para o nosso planeta. Belkis, quando foi a última vez que você esteve no Pantanal? Eu estive esse ano porque a entidade On Safari comprou a fazenda da minha irmã também, que é vizinha minha.
E ficou muito interessante porque eu tinha uma RPPN de 9.600 hectares a fazendinha. E a Beatriz tem uma RPPN de 6.000 e poucos hectares, qualquer coisa. Essas duas áreas reunidas dá uma área importante de preservação, de RPPN, de preservação. E a Beatriz, quando vendeu a fazenda agora, faz o quê? 3 meses, 4 meses, ela estava muito sozinha na fazenda e muito triste, da mesma maneira que eu fiquei, porque aquilo tem uma representação muito forte na vida da gente. E a filha dela me falou, mamãe está muito triste. Eu falei, então eu vou para ficar com ela uns 10 dias. Aí eu fui para a Fazenda Santa Sofia e fiquei com ela uns 10 dias lá na fazenda. Foi muito bom. Fazia muito tempo que eu não estava com ela, matei a saudade do Pantanal, ouvi o urro do macharrão rondando a casa até as 11 horas da noite, depois um bando de umas 120 queixadas, mais ou menos, que passaram no pátio da fazenda. Isso tudo é uma coisa que ainda me traz uma gratificação muito grande. Que maravilha, viu? E esse, Carlão, essa fazenda Santa Sofia, que era da irmã da Belkis, ela foi vendida por um grupo de pessoas do qual eu faço parte, que ajudou a organizar isso, e a gente é uma fazenda muito bonita, né? Muito preservada, que a família Rondon cuidou, né, sempre, e que a gente quer continuar esse trabalho nesses novos tempos, né? Porque nós queremos fazer ali um polo de boas práticas para construir uma governança com os vizinhos, né? Para proteção, para segurança, para combate a incêndio, para educação. Enfim, nós vamos manter o arrendamento do gado, vamos fazer crédito de carbono, enfim. A gente ali está buscando um caminho, vamos dizer assim, concretizar esse caminho, né, que traga novas receitas para os pantaneiros. Quer dizer, mostrar que é possível. É possível. E vou contar, sendo possível na Santa Sofia, Carlão, que é uma fazenda realmente muito difícil, de mais difícil acesso do que a fazendinha e tudo, Tereza é uma visionária, você sabe disso, não é novidade, né? Mas eu acho que essa visão que ela tem de colocar as coisas da maneira que ela coloca e a vontade que ela tem, a energia que ela emprega nisso, fundamental para que isso aconteça no Pantanal. E eu só tenho que agradecer a oportunidade de falar do Pantanal para você, para a Tereza agradecer também o fato dela ter entrado na família Rondon da maneira que ela entrou. E é verdade. Ela entrou na família Rondon, ela conseguiu conquistar as pessoas. A Tereza tem uma coisa muito boa nela, é uma pessoa que a gente olha e fala, é uma pessoa boa. E isso é fundamental. Gente do céu, que programa mais top de linha, hein? Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu queria agradecer a sua audiência e agradecer especialmente essas duas mulheres encantadoras que dividiram esse tempo aqui conosco. Obrigado, viu, Belkis? Obrigada a você, Carlão. E seja sempre, sempre bem-vindo. Seu programa é uma delícia. Ô, Tereza, muito obrigada. Tereza, super obrigado. Não tenho nem palavras para te agradecer. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Tenho certeza que eu vou conhecer esse trabalho pessoalmente lá. E um trabalho que o mundo inteiro precisa efetivamente conhecer. Parabéns aí por essa vontade, pelo seu talento de preservar e de juntar pessoas. Parabéns, viu? Obrigada, eu que agradeço, Carlão. Muito obrigada pelo convite, por essa conversa gostosa com você, com a Belkis. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Gente do céu, foi bom demais. Esse foi um domingão do Carlão extraordinário, gente do céu. Obrigado pela audiência de todos vocês. Eu vejo todo mundo domingo que vem. Um forte abraço.